Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos. Hoje, dia 10 de maio, estamos iniciando a nossa EBD desta manhã. Mas antes eu gostaria de dizer que a saudade tem sido grande. Saudade da minha classe, saudade dos irmãos se reunindo. Mas Deus está no controle, Ele sabe todas as coisas e já isso passa e a gente vai estar junto de novo. Não perca as esperanças, de jeito nenhum. Deus está no controle. E hoje, sendo um dia muito especial, o Dia das Mães, eu quero deixar para cada mãe uma mensagem, para minha mãe, que Deus te abençoe, minha mãe, eu te amo muito. Deus abençoe a cada mãe e vamos deixar aqui essa mensagem para cada um de vocês. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada para comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Obrigado a minha mãe, obrigado a você, mãe. Obrigado, meu Deus, pela existência de nossas mães. Que Deus abençoe vocês com muita vida e saúde. Agora vamos à nossa lição de hoje. Nossa lição está na nossa revista Palavra e Vida, lição de número 6, culpado ou inocente. Nós vamos estudar sobre isso hoje e vamos chegar a uma conclusão. Quem sou eu? Quem é você? Culpado ou inocente? Na nossa lição, nós podemos ver o seguinte. Vamos orar primeiro. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esta lição, por este estudo. Esteja, Pai querido, com cada irmão que acompanha. Esteja, ó Deus, abençoando a cada vida e fazendo crescer, edificar com o Teu Santo Espírito, Senhor. Preenche os nossos corações, nos dê, ó Deus, ainda mais conhecimento da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Nossa lição trata desse tema, culpado ou inocente. A doutrina da justificação pela fé marcou a vida de Lutero, Martinho Lutero, e acabou por produzir a reforma protestante, mas não foi criada por ele, é bíblica, e não se baseia apenas em Romanos 1, de 16 e 17, que foi o texto que trouxe luz ao angustiado coração do monge Martinho Lutero, que buscava a salvação. É possível vê-la em Romanos 3, 21 a 24, 5, de 1 a 9, 8, de 28 a 30, 1 Coríntios 6, 11, Gálatas 2, 16 e 3, 24. Todos esses textos nos falam sobre a justificação. Vá até lá. Depois nós vamos estar lendo mais algum texto aqui concernente a esse tema, mas vamos adiante para ganhar tempo. Paulo já a expressara na sinagoga de Antioquia da Pisídia, em Atos 13, 39. Vamos ler esse texto. Atos 13, 39. Diz assim a palavra de Deus, Atos 13, 39. E de tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Nesse texto, ele fala de Jesus. Por ele é justificado todo aquele que crê. Então a nossa lição ainda diz assim: esta é a diferença fundamental entre o protestantismo e os evangélicos, de um lado, e o catolicismo, de outro. Como uma pessoa pode ser perdoada e aceita, justificada por Deus. Cremos
e pregamos que o homem é justificado pela fé, enquanto no catolicismo o homem é justificado pelas obras, administradas pela igreja. Obras aqui não são ações e atos pessoais, mas o agir da Igreja Católica. Cremos que a justificação, que podemos chamar também de absolvição, vem pela fé, sem a necessidade de uma instituição e de um clero, diferentemente da Igreja de Roma, que afirma seu papel como ministradora da salvação. Nós, na verdade, somos ministros do Evangelho, ministros do louvor, ministros da adoração, mas quem ministra a salvação sobre nós é somente Jesus. Só Jesus, com seu ato, com a sua crucificação e através da nossa fé, quando nós cremos, quando nós tomamos essa atitude de crer, de acreditar que só através do sangue de Jesus, do seu ato, é que nós podemos ser salvos, aí a gente recebe a salvação. Por esse intermédio, não por obra nenhuma. Ninguém jamais vai conseguir fazer algo que venha a ganhar o mérito de ser salvo. Adiante nós podemos ler o seguinte: mas o que é justificação? Justificação, nós podemos definir esse termo e vamos fazer isso para evitar confusão. Comecemos por uma definição semântica que é da palavra. Obviamente, justificação é o ato de justificar. O termo hebraico é tzadak. Tzadak, que significa tornar reto. No grego, o termo correspondente é dikaiō. Dikaiō, com o sentido mais jurídico de absolver. Absolver. Declarar inocente. O oposto exato de condenar. Em termos de palavras, justificação é o ato de alguém se tornar reto diante de Deus, ser absolvido. A doutrina da justificação trata desta questão: como um pecador, culpado diante de Deus e condenado por seus pecados, pode ser declarado inocente. Como isso acontece? Vamos adiante. Somos pecadores, Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estamos condenados, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Estamos condenados, sabemos disto. Como obter a absolvição? Como? Nosso texto está muito interessante, muito gostoso de ler, de entender. Nós vamos adiante. Número 2, a teologia explica. Teologia não é para complicar, mas para explicar. Então, esclareçamos o significado do conceito pela teologia. Justificação é o ato de Deus que redime os pecados de homens culpados e que os reputa retos, gratuitamente por sua graça, mediante a fé em Cristo, à base não de suas próprias obras, mas do representante obediente à lei, que derramou seu sangue a favor de muitos homens, dos mesmos homens, o Senhor Jesus. Poderemos voltar a esta definição e revê-la outras vezes, mas vamos ver sobre que passagens bíblicas ela foi construída. É oportuna a leitura de Romanos. Vai lá em Romanos 3, 23 até 26, Romanos 4, de 5 a 8, Romanos 5, 18. Vamos ler esses textos juntos? Vamos, rapidamente. Romanos 3, 23, é bastante conhecido, mas vamos ler. Romanos 3, 23 a 26. Diz assim a palavra de Deus: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar
a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância da lei, sob a tolerância de Deus, perdão, irmãos, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Um texto claro, objetivo. Romanos 4, de 5 a 8, diz assim: no entanto, aquele que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, no entanto, aquele que não trabalha, mas crê em Deus, que justifica o ímpio, a sua fé lhe é creditada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus credita a justiça sem obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não acredita o pecado. Ainda Romanos 5, 18. Romanos 5, 18. Diz assim a palavra de Deus: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Queridos, no primeiro texto, Deus é justo e atribui justiça gratuita pela sua graça, verso 24, por meio da fé, verso 25. Quando isto acontece, ele deixa de lado os pecados cometidos, verso 25. Deus é o agente, ele propôs, é por sua graça, por sua paciência. Ele é o justificador. O homem não consegue sua absolvição diante de Deus. Deus o absolve quando ele crê em Jesus. É bem claro, irmãos, é muito claro. Então vai preparando a sua resposta aí, olha, culpado ou inocente. No segundo texto há uma comparação. O salário do trabalhador não é um favor, mas um dever. Todo aquele que trabalha, o homem é digno do seu salário. O trabalhador o merece. Mas Deus nos justifica não pelo nosso mérito, mas se temos fé em Jesus. Deus nos justifica não pelo nosso mérito, mas se temos fé em Jesus. Podemos citar Romanos 5:1. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Deixamos, outra página, deixamos de ser réus e passamos ao estado de absolvidos. Ou melhor, vamos dizer aqui que nós não deixamos de ser réus, porque réu é aquele que está sendo acusado, réu é aquele que está sendo condenado. Eu diria que nós permanecemos réus aqui, mas depois do que Deus fez por nós através de Jesus, nós deixamos de ser condenados, deixamos de ser réus e passamos ao estado de absolvidos. Somos pessoas perdoadas, absolvidas, liberadas da condenação do pecado e passamos a ser e a ter paz com Deus por causa de Jesus Cristo. Vem da fé, não vem das obras. A fé é um ato, é uma atitude que você assume, mas não é obra, é uma atitude, é uma decisão, é assumir um estado diferente de antes. Em Romanos 5,18 fica bem claro que foi a obra de Cristo que se tornou o ato que nos justifica, isto é, nos declara isentos de culpa. Em Jesus temos o perdão de nossos pecados. A justificação é um ato da graça de Deus. Está em Tito 3,7. Justificação pode ser resumida numa frase: Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus Cristo. A ideia
É de um culpado condenado diante de um tribunal, culpado condenado diante de um tribunal, mas que é declarado inocente. Dá para entender isso? Não dá, mas as coisas de Deus são assim: culpado, condenado diante de um tribunal, mas declarado inocente. Principalmente em Romanos 4, 5 a 8, vemos que justificar significa perdoar, cobrir os pecados e não imputar os pecados. Imputar aqui significa considerar. Então Deus não considera mais os nossos pecados e nos perdoa na medida em que nós declaramos a nossa fé em Jesus Cristo como nosso Salvador. Um juiz, um tribunal, um réu. Terceiro item agora. Alguns questionam a doutrina, alegando que a linguagem é de tribunal. E é mesmo. A linguagem é de tribunal. As figuras de juiz, tribunal, réu estão presentes na Bíblia. Há um juiz em Gênesis 18, 25. Salmo 7:11, ele julga mesmo. Isaías 5:16 e 10:22. A vinda de Cristo, expressão máxima da sua graça, não significa que ele deixou de julgar. Pelo contrário, Cristo é o padrão pelo qual Deus julgará o mundo. Atos 17:31. Há um tribunal diante do qual todos compareceremos. Romanos 14, de 10 a 12. 2 Coríntios 5:10, Hebreus 10, 30 a 31. Há um tribunal diante do qual todos compareceremos. Vamos ler Hebreus 10, 30 a 31 e também o 12, 22 e 23. Vamos primeiramente Hebreus 10. Vamos encontrar aqui rapidamente. Gálatas, Tito, Pedro, Hebreus está antes de Pedro, isso, Hebreus 10, 30 e 31, vamos buscando, Hebreus 10, 30 e 31, não vou nem perguntar, amém, irmãos? Eu não posso ouvir vocês, mas vamos lá, Hebreus 10, 30 e 31, pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esse cair nas mãos do Deus vivo é cair como condenado, sem justificação. Vamos ler também 12, 22 e 23. Hebreus 12, 22 e 23 diz assim, irmãos: tendes, porém, chegado ao monte Sião. Hebreus 12, 22 e 23. Isso. Tendes, porém, chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos milhares de anjos, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Tendes chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Irmãos, há um juiz, há um tribunal, há um réu. Nós, como pecadores que somos, vejamos em 1 dos Reis 8:46, Romanos 3:23, 6:23. Vamos adiante, só recitando aqui, olha, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Réu. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Réu. Este é o quadro. Somos pecadores, estamos condenados por um justo juiz, e um dia prestaremos contas a ele. Não temos como escapar, mas Deus nos absolve, Deus nos justifica pela sua graça. Glória a Deus, por meio de nossa fé em Jesus. 4. Quais são os efeitos da justificação?
O primeiro de todos é livrar-nos da condenação. A justificação serve para isso, para nos livrar da condenação. Efeito, o que ela vai causar, né? Causa e efeito. Quais são as consequências de quem é justificado? Ele se torna livre da condenação. Ela responde à questão: como se salvar? Vejamos o texto de Romanos 8, 31 e 39. Somos justificados, perdoados pela fé em Cristo. Israel tentou a justificação pela lei e não conseguiu. Romanos 9, 31 a 33. Nós, gentios, recebemos a justificação porque não dependemos da lei. Romanos 9, 30. Cristo justifica o pecador. Romanos 10, 4. É fácil ser justificado. Romanos 10, de 8 a 11. Vamos ler, Romanos 10, de 8 a 11. Romanos 10, vamos voltar. Romanos 10, de 8 a 11. Diz assim a palavra de Deus: mas o que ela diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa, se faz confissão para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Creia, querido, creia. E você que nos acompanha também de onde estiver, entenda, é fácil de entender. Como o texto diz, é fácil ser justificado. Basta crer em Jesus com o seu coração, com o teu coração. O segundo é dar-nos paz, segundo efeito da justificação. Dar-nos paz, Romanos 5:1. Saber-se perdoado por Deus traz uma paz infinita, não é verdade? Saber-se perdoado por Deus traz uma paz infinita. Deus nos perdoou os pecados. Quando cremos em Cristo, Deus nos trata como se nunca tivéssemos pecado. Esta paz é mais que tranquilidade emocional. É certeza de uma vida nova, de ser tratado de maneira diferente por Deus. Está em Romanos 5, de 1 a 11. Nós lemos um pouco disso. O terceiro efeito da justificação é produzir em nós o desejo de santificação, de abandonar o pecado. Alguém poderia perguntar assim: então, se fui perdoado, se Deus usa de graça, posso pecar à vontade? Não é? A resposta é não. A justificação faz de nós novas pessoas. Romanos 5, de 1 a 7. Novas pessoas. Também lembramos do texto que diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 aos Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. 2 aos Coríntios 5,17. Aquela pessoa que amava o pecado foi crucificada na cruz de Cristo. Na realidade, Deus não perdoa nossos pecados. Deus os faz cair sobre Cristo. Isaías 53 fala sobre isso. Ele levou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras fomos sarados. O pecado que estava sobre nós, Ele levou sobre Ele. Vamos adiante. Um justificado sabe quanto a absolvição da condenação do pecado custou. Eu sei o quanto custou, eu imagino, pelo sofrimento de Jesus, pelo que a gente lê, pelo que a gente aprende, custou a morte,
custou sofrimento até a morte. Para ele, nada, mas para Deus, muito. O pecador, para ele, pode não ter custado nada, mas para Deus, muito. Custou a vida do seu único filho, Jesus. João 3,16. Isaías 64:6 diz que todas as nossas justiças são como trapos de farrapos, trapos de imundícia. A expressão trapos de imundícia significa os panos usados pelas senhoras da época como absorventes íntimos. Nossas virtudes seriam panos sujos, trapos, para jogar fora. Não podemos nos salvar nem conseguir a nossa absolvição. Nós a recebemos pela fé em Cristo. Ser justificado é uma bênção extraordinária, mas ninguém pode ser justificado sem a fé em Jesus Cristo. Não podemos nos salvar nem conseguir a absolvição. Nós a recebemos pela fé em Cristo. Ser justificado é uma bênção extraordinária, mas ninguém pode ser justificado por ninguém, bem como ninguém pode dar justificação a outra pessoa. É uma experiência pessoal. Cada um deve fazer diante de Deus com contrição, consciente do valor da obra salvadora de Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados e por sua morte temos salvação. Em Cristo somos perdoados. Em Cristo Deus nos declara inocentes. O texto de Romanos 8:1 deveria estar sempre presente em nossa mente, não como um instrumento que conduz o pensamento, mas como recordação da graça de Deus em Cristo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isto, nossa palavra deve ser a de Romanos 7:25a. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Para pensar e agir. Em primeiro lugar, esta é a graça de Deus. O homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dado do céu. Louvemos a Deus por sua graça e sua misericórdia para conosco. Ele nos ama e providenciou a nossa absolvição. Segundo, Deus justifica, absolve quem crê. Quem quer salvação pelas obras deve refletir sobre João 6:28-29. A maior obra que se pode fazer é crer em Jesus. Quem foi justificado está livre do passado e tem uma vida nova pela frente. O crente em Jesus não tem passado. Não importa o que tenha feito, foi justificado. Consagre o presente e o futuro a Jesus. Claro, você não vai esquecer do seu passado, mas Deus perdoa de uma forma como se Ele esquecesse, como se Ele passasse uma borracha no seu passado. Ele não nos imputa o pecado do passado mediante a nossa fé no sangue precioso de Jesus. Então, irmãos, fica esta palavra. O que você é, na verdade, como você se considera culpado ou inocente? Nosso tema de hoje foi exatamente esse. Então, você é um culpado, você não é inocente, mas você foi inocentado, você foi justificado, você foi perdoado. Mesmo com toda a condenação sobre cada um de nós, Deus nos perdoou
nos justificou na medida em que nós cremos em Cristo Jesus como nosso suficiente Salvador. Nós estamos encerrando. Em Gálatas 2:20 nós podemos ler assim: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue te abençoando, que você, mesmo sendo culpado, mesmo tendo este peso, você pode se sentir inocentado. Hoje nós nos sentimos inocentados, justificados, porque nós temos convicção da salvação, convicção da vida eterna. E isso é deixar no passado os pecados e procurar viver uma nova vida, deixando de lado todo o pecado. Ainda estamos aqui, claro, somos sujeitos a pecar, mas nós somos sempre levados ao arrependimento, porque na nossa mente, no nosso coração, está a palavra de Deus, está a sua promessa, está o seu presente, a salvação que veio por meio de Jesus. Isso ninguém tira de nós, ninguém tira de mim, ninguém tira de você. Creia, meu querido, você é um culpado que foi inocentado pelo sangue de Jesus. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela sua atenção, perdoe algumas falhas, mas o importante é a convicção, é a fé, é aquilo de mais puro e verdadeiro que nós temos no coração e que foi Deus quem colocou em cada um de nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.